Cada vez mais forte podcast no ar. É isso aí, o cara quando é grande eu não aviso não. Ó, isso aí é só pra deixar entrar no clima, na vibe, entendeu? Não, o outro botou o aviso, doutor Alan eu avisei. Alisson eu avisei, o cara é gente boa, tranquilito. Eu vi aqui, pô, já tava com cara de medo. Agora sei não, você é gigante, meu Mas irmão. aí o cara é forte também. Se você assustar, Cientificamente shapeado. O nome dele no Instagram, cientificamente shapeado. Olha que irado, mano. Pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Túlio Gandra. Gandra, né? Isso. É biomédico. Quantas pós-graduações? não, se botasse pós-graduação dele tudo em cima da mesa, a 10 gente tampa a mesa. 10 pós-graduações. Tampa a mesa só de pós. O cara é formado em nutrição também, em educação física, ou seja, o cara uniu o útil ao agradável, o teórico ao prático e continua aí mandando. Não, o cara samba nos dois mundos. Exato. Ele sabe os bizu, né? Ele sabe os bizu. É aquele cara que toca pagode, samba e se bestar toca com reggae. Por aí. Metal. Ô, Túlio, nosso podcast aqui, ele funciona com alguns patrocinadores, né? Sim. Então, inicialmente, antes do nosso papo, vamos falar dos patrocinadores? Vamos mandar um abraço pra galera, né? Ó quem apareceu aí. Aí, ó, Ele Luran. que tá aí desde o começo, né? Pô, o Luran Santos tá Desde sempre o com a primeiro gente programa. aí, desde o primeiro programa com a gente. Não canso de falar do Luran Santos. Olha lá, mandar um abraço aqui pro Luran da LS Smart Box. O Luran que tá sempre com a gente aqui e que é especialista em iPhone e Xiaomi. Então, se você quer um telefone de qualidade, tanto no Android quanto no iOS, o Luran tem pra você. Esse teu reloginho bacana aí, reloginho lá, né? assim, ó. Reloginho, é smartwatch que ele Pô, fala. meu não é smartwatch, não. Não, hein, mas Luran? você pode ter um smartwatch também. Luran, Se você procurar e o aí, Luran. meu? Vamos resolver esse Pede um problema, desconto né? pra ele, bicho. Não, que vale desconto. Pede E desconto o patrocínio, e a amizade? Pô, amizade Hein? é fogo, Ó, né? e esse outdoor O cara aqui? quer um relógio na amizade, Não, né, bicho? E o outdoor aqui? Hein? Vai ter um outdoor desse? Não vai. Rapaz, também vou mandar essa também. O meu outdoor é fininho, mas também cabe aqui umas letras. Você já entendeu. Não, e aí ele também vende fone Bluetooth, essas coisas. Todos esses gadgets de tecnologia você encontra com o Luran. Preço bom. Todos esses aqui? Gadgets. Aprendi isso com ele, aprendi pra falar aqui, meu irmão. Acessório, né, mano? Acessórios. Legal, É isso Luran. aí. Abração, tamo junto, tá? Obrigadão aí pela parceria de Ele é sempre. cliente da Inc, por isso que vende bem. Aí, olha quem entrou aí logo. Farmic, 35 anos, a maior farmácia de manipulação do estado Santo. e que mais cresce. 35 anos aí, ó, no mercado. A Farmic, ela é conhecida por ter uma grande qualidade na matéria-prima. Então, pessoal, o que vocês pedirem lá, cara, vocês podem ter certeza que vai ser a melhor qualidade de matéria-prima do Brasil, tá? E você pede e recebe aquilo que você pediu exatamente. exatamente. Não tem migué. E mandar um grande abraço pro meu amigo Didio, né? O proprietário da Farmic. Já falou com a Farmic lá? Troquei e eu vou dar muita dica legal hoje que vai... Ó, Farmic vai ter que trabalhar bastante. legal. O doutor aqui, ele tá em parceria lá. Eu fiz o meio de campo dele com o Didio lá da Farmic. E ele vai indicar bastante. O doutor, ele prescreve muito manipulado. Então, Farmic, parceria boa chegando aí pra vocês. E temos o outro patrocinador, né? Esse aqui é importantíssimo. E apareceu ali Inclusive, já. eu quero perguntar se o André trouxe aquilo que tava precisando. Ah, cadê? Duvido que o André trouxe. Já trouxe? Tá aí? O quê? Tá aí? Tá no chão aí? Tá aqui. André espera demais, gente. Mas aí a André gente vai espera falar. demais. A Power King, ela faz essas coqueteleiras, né? Desse modelo aqui. Também desse outro modelo aqui, que esse aqui tem aquele segredinho que a gente Esse vai é o contar segredo, daqui a cara. pouco. Mas não só isso, ela também faz coqueteleira assim, ó. Todas elas. Isso aqui é. Como é que é? Isso aqui é barril de. barril de água. Barril de água do Jair. Pra gente quando o Jair vai malhar. Pra gente que treina, cara, tanto homem quanto Quando o Jair mulher. vai malhar, já ele dá uns 3 barril desse É aqui. 2 litros de água que tem aí, especificamente para treinar. E todos eles Treino bom. personalizados. Você consegue botar a sua logomarca, você consegue personalizar o formato também com eles. Então, além disso tudo aqui, eles fazem qualquer tipo de garrafa e de produtos plásticos assim, soprados que você quiser. Então, se você tem uma empresa que vende cosmético, por exemplo, você consegue fazer seus frascos de cosméticos, tudo lá. Essa coqueteleira aqui é muito interessante, que essa daqui tem um segredo. Fica aí. Essa aqui tem um segredo. Você pode abrir aqui, você pode abrir ela, colocar uma banana inteira nela aqui. Uma banana, um morango, uma fruta né? mais pastosa, um mamão. Você pode colocar ela aqui inteira, colocar o seca, colocar o seu whey aqui dentro, o que você quiser colocar aqui. Fechou, bateu, vai virar uma pasta. Vira pasta, mano. Aí você coloca água. Aí você coloca água, o whey mistura Cara, e virou shake. O proprietário, o Wilson, ele fez aqui na hora e esse aqui não acreditou não. Mano, você coloca aqui dentro e vira uma pastinha, velho.
tomou, jogou no outro copo. Cadê a banana? Não tem nenhum Não, pedaço. realmente, bicho. Parece que bateu no liquidificador, cara. É um negócio de doido. Parece liquidificador, mas... Doutor Túlio que pega a estrada, isso seria algo muito bom legal. pra ele usar assim nas viagens e tudo. E é pelo formato, cara. Ó, pelo formato dela, não tem nada dentro. E aí, a Power King faz essas garrafas, essas coqueteleiras. Pro Arnold. Arnold Classic. Só pra você. South A qualidade do produto você já diz, né? Associada ao Arnold. Eles fazem pro Arnold sul-americano aqui. O evento do Arnold. Não é assim, não. É Arnold Classic. South America. Cara, é chique demais, rapaz. Chique demais. Vamos ter que fazer em inglês o se podcast. vocês querem associar a sua marca a um produto que o Arnold Classic South America faz, tá aí, ó. Power King. É isso aí. E agora? A Power King, junto com outro parceiro nosso aqui, ela presenteia os convidados. Porque o convidado aqui, ele ganha presente. E aí, ó, essa coqueteleira aí da banana aí, que bate as frutas com a nossa logo cada vez mais forte pra você. E é da Power King também, É claro, da Power King. E ó, uma outra coqueteleira Tradicional. básica, né? Com os marcadores aqui da quantidade. A logo da Power King é irada também, né, meu? Bonita pra caramba. Ó, tá aqui a sacolinha. A do Casa Vez Mais Forte também é bonita, cara. Não, a nossa, Power também é King legal, é cada vez mais forte, Ali é né? Tem os dois, né? O microfonezinho levantando peso. E é bacana, né? Tem tudo a ver, né? Ô, Túlio, isso é um outro presente de um outro patrocinador, o gel termogênico Jair Gomes. Esse eu não sei quem patrocina, não. Esse é o patrocinador secreto. Cara, eu criei, Instituto Jair Gomes, eu não sei quem criei é esse gel instituto. porque esse produto, eu vou contar um pouco dessa história desse gel. Esse tipo de produto já existe muito lá fora nos Estados Unidos. Sim. É um produto que você passa antes da atividade física e aumenta o fluxo sanguíneo na região. Então, por exemplo, amanhã eu vou treinar a perna. Eu passo em volta na minha perna toda, nos joelhos, nos glúteos, que são ativados no treino de perna, e passo no abdômen também. Há um fluxo sanguíneo muito grande para essa região antes do aquecimento, facilitando o aquecimento, facilitando a ativação muscular, né? Então você tem um comando mais rápido, uma resposta mais rápida quando você aciona essa musculatura, que ela está cheia de sangue, ela está sensível, né? E vários outros benefícios. Queima de gordura localizada, né? Não especificamente essa palavra queimar, mas diminuição de gordura localizada, diminuição de retenção no local, de líquido no local da aplicação. E tudo isso, eu não estou inventando não, foi testado pela Anvisa. Show. A Anvisa testou em 30 pessoas durante 6 meses e houve esses resultados depois de 6 meses nessas pessoas. Chique, né? Chique, né? Demais, bicho. Então, esse é o presente. presente. Meu nome num produto também testado pela Anvisa. Pois é, né? Vai ser pra careca. Pra ficar careca. Você que sonha em ficar careca. Olha que interessante. Assim como eu. Em Okinawa, né, onde que é o berço do karatê, alguns estilos de karatê, o Juryu, por exemplo, eu estudei esse estilo por muitos anos. Eles passam um óleo chamado Jitajo na mão que aumenta a circulação sanguínea para treinar e deixar o punho mais forte. Então esse tipo de coisa já existe há muitos anos. Então é interessante que você aplicou o seu conhecimento já com a ciência atual para fazer algo que o pessoal já aplica há muito tempo. No seu próximo treino, e tipo assim, eu dei o exemplo das pernas, mas por exemplo, eu vou treinar ombro, passo no ombro, passo no tríceps, que vai ser um músculo que você vai utilizar fazendo o desenvolvimento. Então há uma ativação muscular muito melhor. Melhor até para evitar lesão, né? Você fica com a... com certeza, com certeza. E aí, o nosso convidado ganha presente. Mas nós também precisamos de presente. Não, fiquei sabendo que ele trouxe. Mostra aqui um pouco aqui dos nossos presentes. Rapaz, tem presente aqui para puxar no rodo já. Aqui, ó, esse aqui é legal. É uma medalha do campeão sul-americano de fisiculturismo. O cara deixou a medalha aqui com a gente. Ó, tem aqui, ó, da deputada Janete. Deixou aqui, ó, cadeia para os maus tratos. Embaixadora contra os maus tratos dos animais. O doutor Geraldo trouxe esse quadro aí, né? O doutor Geraldo trouxe o quadro aqui do nosso convento da Penha. Esse aqui é Vila Velha. Esse aqui é maneiro. Esse aqui é maneiro. Esse aqui o doutor Calegari deixou pra gente. O neurocirurgião, só que eu falei pra ele esse negócio do presente em cima da hora. Aí ele falou, pô, você é filha da puta aí, cara. Eu olhei pro lado assim, não tinha nada. Vou pegar essa porra aqui. Ele tinha acabado de usar com o paciente, cara. Ele falou que usou. E usou mesmo, porque chega a estar tortinho. Ele batia forte. E aqueles martelos de reflexo. De reflexo, né? De testar o reflexo. Aí tem aqui, ó, da... Doutora Milena. Fisioterapeuta, trouxe uma velha. Aqui, ó. Esse aqui foi o último, hein? Do último podcast.
Isso aqui é maneiro. Pega aí pra você ver. Pra Doutor, liberação miofacial. Esse e- eu aprendi, ó. Para a liberação miofacial. Isso mas- é maravilhoso. Cara. Assim, pro pessoal que tem um pensamento mais maldoso, já vê como são com o inglês, né? Não, eu peguei isso aqui. Já, e pior que Segurei encaixou assim, eu direitinho. empunhei, né? aí ele tava explicando pra que servia. Eu falei, O formato é esse porque você tem que fazer força mesmo. Né? Liberação miofacial. sim, nó. sim. E Mas- fiquei sabendo que você trouxe um presente Exatamente, pra gente. a gente quer saber dos nossos presentes. Então, Esse aí, cara. Eu falo isso com as É pessoas. presente pro programa. Elas não acreditam, mas se você for lá em casa, eu acho que deve ter mais de 1000 livros, cara. Eu sou apaixonado por livro. Qualquer cômodo que você for, Eu não tem tenho um livro. mil, não, mas tem um bocadinho, mas mil não tem, Tem um não. livro. E sobre o que a gente vai falar aqui um pouco, né, que é o equilíbrio bioquímico, que é algo extremamente importante, porque quando você entra com alguma medicação ou algum hormônio, qualquer coisa, o que vai acontecer? Todas as nossas reações químicas são em cascatas. Uma reação leva a outra. Então você tem que entender muito como ocorre essa cascata de reações para saber onde você vai agir. Esse é um livro maravilhoso, que ele tem uma linguagem simples, né? É de um cara que eu admiro demais, chamado Henry Kigami. Então eu trouxe ele para vocês porque esse livro é excelente. Nossa, sensacional. Caraca, Opa, não vou aí, deixar só aqui não, tá? Vou levar pra minha casa também. Já pra vai o dar- Jair querendo roubar os presentes. Ó. Não, pra botar, tá, deixar aqui. Depois eu vou arrumar uma caneta que ele vai botar um... Não, precisamos. vai Precisamos botar da um autógrafo aqui. dedicatória, Vai botar o autógrafo dele aqui. Vamos tirar a foto. Porque vai que ele fica famoso depois Já aí, pensou? some do Brasil. Tem aqui o livro que ele autografou aqui, ó. Sensacional, Ah, meu irmão. sensacional. Vamos lá, Túlio. Como que você começou, você se encontrou e falou assim, cara, eu tenho que estudar sobre isso. Como você se encontrou nesse assunto especificamente que você Então, tem tantas titulações? porque é o seguinte, eu me formei em biomedicina porque desde criança eu sempre gostei daquela parte mais científica, né? As pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou ser cientista. Tinha um programa que passava na TV Cultura chamado Mundo de Bigman. Eu adorava assistir. Você lembra disso, né, Jair? Lembro disso. Eu adorava assistir aquilo. Então, eu falava, acho que eu vou ser cientista quando eu crescer. Então, sempre gostei da área de biologia, né? Eu cresci num ambiente um pouco... Já deixa a assinatura aí. Aí, ó. Agora esse livro tá valendo muito mais, irmão. Aí. Agora esse livro tem Eu valor. cresci num ambiente meio estranho, né? Em que meus primos se envolveram com droga, com tráfico, esses negócios. Você é originário de onde? Eu sou de Minas Gerais, interior. Que cidade do interior? Eu cresci em Coronel Fabriciano. Eu morava num bairro chamado Silvio Pereira 2. Então lá hoje é só, infelizmente. Aí o que aconteceu? Minha mãe trabalhava em hospital, minha mãe era enfermeira. Ela pensava assim, pô, se eu deixar o Túlio nesse ambiente, né, ele vai começar a misturar com os primos dele. Ela foi conversando no hospital assim, tem como trazer meu filho pra cá com 16 anos pra fazer algum nesse ambiente estágio? não faz 1000 gols. Pra fazer algum estágio. Aí falou assim, a pessoa da enfermagem, ela era enfermeira, ela falou assim, traz ele pro pronto-socorro aí. Aí chegou no pronto-socorro lá, veio um cara acidentado, eu bati o olho no cara que tinha caído de moto sem a perna e caí desmaiado. Aí a pessoa tiveram que socorrer o pessoal do motoqueiro e eu. Aí falou, pô, tem que ser alguma coisa mais leve. Aí me colocaram no laboratório de análises clínicas. Lá eu conheci um cara chamado Luiz, que pô, é um bioquímico, ele já era bem velho já, mas um cara estupendo, né? Tanto que eu aprendi a falar uma língua que chama Esperanto com ele. E daí fui me interessando cada vez mais, aí fui fazer o curso de biomedicina, né? Desde que eu tinha 16 anos eu sempre treinei arte marcial, karatê, depois treinei jiu-jitsu, judô. E aí o que aconteceu, cara? Eu fui me interessando cada vez mais, tanto que hoje eu trabalho em um laboratório de biotecnologia que tem aqui no estado. Então o que a gente faz? A gente mexe com melhoramento de micro-organismos, né? Liofilização, então é algo bem... Você tem que saber ciência. Aí, uns anos atrás, eu tive uma lesão, né? Eu quebrei a clavícula treinando jiu-jitsu e meu osso não colava de jeito nenhum. Aí eu comecei a estudar pra cacete. O que eu faço pra colar o osso? O que eu faço pra colar o osso? Aí eu vi que alguns peptídeos, um chamado BPC 157, outro TB500, estão bem relacionados à recuperação tendínea e recuperação óssea. Outra coisa que ajuda bastante na construção de tecido e aumento de massa óssea é a nandrolona. Cara, eu comecei a usar BPC 157 local, TB500 e nandrolona, o calo ósseo formou com uma semana. Se você olhar um raio-x pro outro, você fala, tem 6 meses isso aqui. É incrível. Uma semana. Aí o que acontece? Eu tenho uma síndrome chamada Asperger. Então, você pode ver quando você pergunta algo de mim, assim, eu fico meio receoso, mas quando é um assunto que eu domino, eu me abro um pouco mais. Tanto que eu nunca achei na minha vida que eu ia ser professor, né? Eu era extremamente tímido, mas trabalhei bastante nisso e hoje converso com todo mundo. Cara, deixa eu te perguntar, seu nome é Túlio por causa do jogador? Eu tô com essa dúvida lá. Cara. É por Meu causa do jogador? pai é um apaixonado Botafoguense. Botafoguense? Meu pai é torcedor do Cruzeiro, velho. Só que na época
Pô, o Túlio tá botafoguense, cara. Túlio tava em alta no tava Brasil, em alta, né? aí falou, vou colocar Túlio. Túlio, o cara dos 1000 gols, bicho. Ele foi até o final da carreira pra fazer o 1000º gol dele. Cara do e parou. Rio, né? Aí, cara, aí eu comecei... Quando eu me encanto com o assunto, eu vou até o final. E eu vi que muita coisa que eu já estudava, já havia estudado, porque eu tenho um laboratório aqui no estado chamado Laboratório Thomson. Trabalhei nesse laboratório 10 anos. Eu era responsável pela liberação de bioquímica, hematologia, então a gente tem que ter um domínio sobre as análises clínicas extremamente grande, né? Então a gente tem que saber exatamente como funciona cada célula do corpo, como funciona cada metabolismo, para a gente saber como que libera esse exame. Então, se tem alguém que entende de exame tanto quanto médico, é um biomédico patologista clínico. Ok? E por eu dar aula e gostar muito, eu também estudei muito a parte de farmacologia e toxicologia. Tanto que eu ministrei durante 3 anos a disciplina de toxicologia. Né? E aí eu fui estudando. E depois comecei a treinar musculação para fortalecer. Falei assim, eu quebrei a clavícula aquela vez porque se eu tivesse mais massa muscular, eu não teria quebrado. Aí eu comecei a treinar igual um louco. Né? Aí fui para a parte de fisiologia. Aí eu sempre, quando eu vou estudar alguma coisa, eu pego desde o começo. Aí eu fui lá desde a época do Mike Mentzer até o Jordan Peters, que são 2 treinadores que eu gosto muito. Passei pelo Dante Trudel. Dante Trudel é um cara que começou com essa parte de colocar os stretches, né? Que é esticar o músculo com carga, intra-treino e pós-treino. E olha que interessante, o Brad Contreras e o Brad Schoenfeld, que são 2 pesquisadores excelentes hoje, americanos, fizeram estudos recentes mostrando que, realmente, o Dante Trudel tirou isso da cabeça dele. Acho que se eu esticar pós-treino, melhora. Eles fizeram porque o que o cara tinha pensado naquela época é evidência científica hoje. O que o Mike Mentzer tinha falado de treinamento de alta intensidade naquela época, porque ele aplicou nele e funcionou, hoje a ciência corrobora que isso é verdade. O stretching que ele fala é alongamento, né? É um alongamento, e é um alongamento um pouco mais... Um alongamento pesado. É um alongamento mais forte. Alongamento com carga, né? Aí, tanto que a gente chama isso hoje de DC Stretch. Por causa de que o Dante Trudel criou um mecanismo, um sistema de treino chamado Dog Crap. Olha só que interessante. Dog Crap significa cocô de cachorro. Sabe por quê? Ele lançou esse treino num fórum, só que ele já era conhecido. Né? Ele falou, se eu colocar Dante Trudel, o pessoal vai ver e vai falar assim, o Dante Trudel que fez isso, então é bom. Ele criou um usuário chamado Dog Crap, cocô de cachorro, lançou o treino lá assim, o pessoal achou, gostou, depois falou, sou eu, Dante Trudel, vamos trocar para Dante Trudel System. Os caras, não, a Dog Crap ficou isso mesmo. E ficou. Tanto que hoje é conhecido como DC Stretch, porque é o Dante Trudel que fez esse sistema, entendeu? Uhum. E as evidências científicas hoje apontam muito para essa parte de treinamento, né? O principal é a tensão mecânica, o que a gente chama de mecanotransdução. O que é isso? Mecanotransdução é quando você coloca o movimento mecânico traduzido em estímulos elétricos e bioquímicos. Então, daí, quando você monta um treino, você tem que pensar em tudo isso. Cara, que é legal de ver que como uma lesão na clavícula desencadeou uma série de situações que te colocaram para pesquisar um assunto e que te levaram a chegar a diversas conclusões e testes em si mesmo. Isso. É teoria e prática, né, cara? Massa, né? A prática veio antes da teoria. Na verdade, a nandrolona é um esteroide anabólico que o pessoal hoje em dia associa muito a fisiculturista, marombeiro e tudo. Mas se você for ver a bula de uma decadurabolin, que é a nandrolona, tá lá para pós-traumatismo, pós-operatório, sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular de pessoas acima de 50 anos. Ou seja, idosos devem usar. Se não faz mal num idoso, imagina num indivíduo saudável ou num indivíduo lesionado, né, isso só traz benefícios. As pessoas colocaram uma mística em cima de alguns esteroides anabólicos que são... Só em alguns, mas colocaram em todos, né? Exato. Quando o cara fala que tá tomando qualquer coisa, ele já é... É o seguinte, a falta de conhecimento leva ao preconceito. Exatamente. Né? Então as pessoas não entendem como funciona. Entendem. Aí tem gente que... Olha só que interessante, uma coisa que eu acho extremamente ridícula. Né? Para eu comprar uma ampola de Durateston hoje, é uma odisseia. Qualquer menina de 12 anos pode entrar numa farmácia e comprar o hormônio que ela quiser. Anticoncepcional. E faz mais mal do que uma ampola E absurdamente mais mal, né? Entendeu? Sim, absurdamente. Causa um estrago hormonal ali na mulher, na criança. Você tem ideia? Testosterona em homem, ele melhora a sensibilidade à insulina. Entendeu? Pode ser uma alternativa de tratamento de diabetes, por exemplo. A médio e longo prazo. Aí o pessoal tá fazendo o quê? Chapando o Ozempic em todo mundo.
O Ozempic, a longo prazo, vocês vão ver o que isso vai Isso que acontecer. eu ia falar, pô, isso seria uma das minhas perguntas, mas já que você já falou, cara, tá uma onda aí do uso de Ozempic para emagrecer, Ozempic para emagrecer. Só que assim, vou dar um exemplo. Um cara que treina lá na nossa academia, que nós treinamos na mesma academia, é totalmente fora de forma, uma cintura abdominal enorme, e o cara tem quase 2 metros de altura. Operou o ombro, sabia muito bem do meu trabalho com pessoas acidentadas, né, pessoas lesionadas, que eu tenho um cuidado muito grande, e veio me procurar. E aí comecei a fazer uma anamnese com ele, perguntar várias questões, e aí entrou na parte hormonal. Aí ele falou que estava fazendo um trabalho com uma endócrino, pedi os exames da endócrino, vários exames faltando, argumentei com ele, e aí eu falei, cara, sua testosterona tá baixa, ela tá certo que é multifatorial, você precisa treinar, você precisa melhorar a sua alimentação e tudo, mas ela passou alguma coisa para essa testosterona também? Eu não quero, eu te procurei para prescrever treino, essa parte hormonal eu não quero mexer. Ok. Mas o que ela passou para você? Ozempic. Tá, ok. Ozempic, mas ela passou alguma... Ela é nutróloga? Ela passou alguma dieta, alguma prescrição? Não, isso é algo que eu preciso melhorar e tudo, mas eu não tô fazendo nada, não. Cara, eu engoli em seco assim. Cara, o cara não quer falar sobre hormônio, mas Falei, o que ele não tá... vou te treinar. O que ele tá fazendo? Não, e realmente eu não vou treiná-lo. Não vou te treinar também. Eu não vou treiná-lo, porque, cara, o cara tá fazendo tudo errado. Primeiro, ele deveria tratar o problema que ele tem, que é a queda da testosterona. O Ozempic, ok, de repente como uma manobra para emagrecer, mas, cara, precisa consertar o estilo de vida dele, que é a alimentação. O Ozempic pode ser momentâneo, mas usando uma alimentação e uma outra reposição hormonal. Então, o uso de Ozempic tá assim, descarado. Vai emagrecer? Passa Ozempic. Me fala o que você acha disso, cara? Seguinte, essas loucuras? O Ozempic, né, faz parte da família da semaglutida, liraglutida. O Ozempic é o mais recente. E aí, o que é o Ozempic? Então, ele é um antagonista de GLP-1. Né? Ele funciona mais ou menos como se fosse o glucagon. Então, ele melhora a sensibilidade à insulina e o efeito principal dele é retardar o esvaziamento gástrico. Então você se sente mais saciado. Isso, por mais tempo. Só que a partir do momento que você tira o estímulo do Ozempic, uma caneta de Ozempic é R$1.000, né? O que acontece? Tem upregulation de alguns receptores e isso volta pior do que estava. Aí acontece muito da pessoa usar o Ozempic, ficar com aquele... O Ozempic também te dá uma uma leseira. Na hora que você tira o Ozempic, você quer comer o mundo, velho. Então é extremamente comum. Quem já usou o Ozempic que vai escutar isso e vai falar, é verdade. Você usa o Ozempic um mês, na hora que você para, velho, se você perdeu 4 quilos, você vai ganhar 10. Eu vou te falar uma coisa. 99% das doenças de hoje, né? Não tô falando de doenças infecciosas, tá? Doenças metabólicas, são curadas com dieta e exercício. O nosso corpo é uma máquina, ele foi feito para trabalhar. Tem uma situação que a gente chama de hormese. O que é hormese? É você expor seu corpo ao estresse controlado. Esse estresse controlado vai fazer com que você tenha ativação de diversos genes. Né? O que é um estresse controlado? Musculação é um estresse controlado. Se expor ao frio é um estresse controlado. Tomar uma sauna 2 vezes na semana é um estresse controlado. Isso vai ativar diversos genes que vão melhorar seu metabolismo de uma maneira gigantesca. Só que ninguém quer se expor ao estresse controlado. As pessoas se expõem ao estresse do dia a dia, fica cortisol lá em cima, fica atrás no escritório, né? Aí isso querem facilidade, né? E esse que é o problema. E a pessoa pode olhar que esse cara provavelmente tem um ciclo circadiano todo descompensado, não dorme direito, se alimenta tudo errado. E outra coisa, se você olhar uma foto do, sei lá, Rio de Janeiro nos anos 70, você vai ver que não tem um obeso. Não tem, cara. Aí você olha, olha só, você olha a alimentação da galera na época, né? Ultraprocessado, quase zero. O cara, arroz, feijão, um bife, 2 maços de Marlboro vermelho e 2 cervejas, cara, entendeu? Porque não existia e era caro na época, né? Esses multiprocessados, né? Aí pra você... Só que na época o pessoal comia comida de verdade. Olha só que interessante, eu tenho 2 especializações em microbiologia, tá? Se você olhar hoje, você vai lá e pega uma sacola de pão.
Aí você vai ler no supermercado, você vai ler a composição dele lá. Vai estar trigo, fermento, sorbato de potássio. O que é sorbato de potássio? É uma substância que eles colocam no pão para aumentar o shelf life, que é a vida de prateleira. Então, esse sorbato de potássio impede que bactérias e fungos degradem esse pão. E na hora que você come esse sorbato de potássio, chega no seu intestino, a mesma ação que ele tem nas bactérias que degradariam aquele pão, eles vão ter na bactéria do seu intestino. E a bactéria do seu intestino que faz uma série de reações bioquímicas envolvidas na absorção de nutrientes e micronutrientes, causando o que a gente chama de disbiose. Quando eu acompanho alguém nutricionalmente, a primeira coisa que eu olho é como que está o sono, se ele está indo bem ao banheiro, o que ele come, como que é o ciclo circadiano, como está o sono, porque isso está influenciado, cara. Entendeu? Então a primeira coisa é tratar a disbiose. Né? Aí as pessoas querem tudo facilidade, vai pegando um trem cheio de sorbato de potássio, cheio de corante, número 5. Velho, para de ficar abrindo muito pacote e começa a descascar. Você vai melhorar aspectos da sua vida. Porque existe uma diferença entre dieta e alimentação saudável. Dieta é quando você controla suas calorias. Alimentação saudável é quando você troca coisas que são nocivas por coisas que são melhores. Se eu troquei o trigo por uma aveia, por exemplo, eu troquei carboidratos de uma qualidade melhor. Eu estou me alimentando de uma forma saudável. Agora, se eu alimento de forma saudável e ainda controlo o meu intake de calorias, aí eu fiz o que é o correto de se fazer. Não significa que eu não possa... eu sempre falo para os meus alunos, fala um doce que você adora, né? Aí tem um amigo que me falou, Túlio, eu adoro Snickers. Eu falei, então o que você vai fazer, cara? É o que a gente chama de nutrient timing. Se eu acordar pela manhã, eu jantei, comi meus carboidratos, dormi, minhas reservas de glicogênio estão totalmente cheias no músculo, eu acordo pela manhã, encho o rabo de carboidrato, o que vai acontecer? Esse carboidrato vai virar triglicerídeo. A quinta parte do triglicerídeo é o VLDL, que é horrível, ok? Então ele detona o HDL com colesterol bom, por exemplo. Então o que eu faço? Eu diminuo o intake de carboidrato, eu utilizo carboidratos de índice glicêmico mais baixo, põe o cara para treinar igual um louco. Hormese, se expor ao estresse. Né? Quando você está treinando, cara, é como se estivesse lutando com alguém. Está fazendo agachamento, fala assim, se eu não fizer mais 2 aqui, alguém vai me matar. Você tem que colocar... O homem é uma máquina. O ser humano foi feito para o combate. Então você tem que colocar isso para fora durante o treino. Tá? Uhum. Aí o que vai acontecer? Suas reservas de glicogênio vão estar totalmente destruídas. Você vai estar com cortisol lá no cacete. O cortisol é um hormônio catabólico. Tá? Ele é o hormônio da luta e fuga. Vai estar com adrenalina também lá em cima. E sua sensibilidade à insulina vai estar o cacete. O que você vai fazer? Você vai jogar o carboidrato que você quer pra dentro. Eu gosto de um doce, eu gosto de um Snickers, eu gosto de um chocolate, eu gosto de um doce. Come na hora, cara. O que vai acontecer? Você vai ter um pico de insulina que é antagonista do cortisol, você vai ficar de boa e vai cortar o catabolismo que o cortisol faria pra você. Nutrient timing. E o que vai acontecer com esse açúcar? Vai virar triglicerídeo? Não, vai virar glicogênio. Pronto, acabou, cara. Mas aí é que tá, Túlio. Esse tipo de manobra de usar o docinho ali na hora certa ali... É para pessoa que já tá treinando e tem um percentual de gordura, isso, né? Porque não adianta lá do gordinho vai lá, pô, como é que é esse time aí de doce aí que eu quero? Aí eu quero. Já aí, malha pelo doce. Aí, né? O cara vai com uma lata de leite condensado lá no treino, fez 3 de 10 lá no supino. Opa, já tá na hora, deixa eu abrir a lata de leite condensado e outra coisa, não sabe treinar. De leite, né? Um dor de leite. Não sabe treinar. Não sabe treinar. A maioria das pessoas não sabe treinar. Não leva a sério. Não sabe. Cara, assim como alguns entrevistados que a gente teve aqui, nós entrevistamos o Alisson Bernardo, um fisioterapeuta. Cara, ele bate na tecla, atividade física. Boa alimentação. Isso vai fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida para frente. Sim. E a pessoa que quer um resultado estético e um resultado de saúde, cara, ela tem que estar treinada, ela tem que treinar, ela tem que fazer atividade física, não tem para onde correr. E aí o estilo de vida tem que levar em conta uma boa alimentação, mas não é dieta restrita. O Túlio acabou de falar aqui que em alguns casos ele pode prescrever um sneaker, um docinho e tudo. Cara, mas dentro do protocolo ali de dieta ali, para pro resultado daquela pessoa. A dica que ele mandou aqui de descascar é melhor do que abrir pacote, já matou metade do problema. Tipo assim. E a mesma coisa também é ir no açougue. Vai no açougue, vá mais no açougue, compre carne, compre frango. Tem um matadouro perto da tua casa, vai lá, compra lá que é carne. Não, matadouro é legal não. Matadouro é legal não, daqui a pouco ele encontra uma bactéria aí. Pra você ter ideia, tá muito em voga agora aquela parada do veganismo, né? Do meio ambiente. Eu não sei pra ser vegano não, chefe. Olha só que interessante. Existem você pode procurar isso na internet, diversos veganos que se arrependeram
tá? Aquele Bear Grylls, ele foi vegano por um tempo, se arrependeu porque a saúde dele deteriorou. Isso que eu ia falar. Deteriorou muito. Se arrepende porque depois veio os problemas de Voltou saúde. para dieta carnívora. E olha que interessante. Existem evidências científicas sólidas e clínicas de dieta carnívora, estritamente carnívora, para tratamento de doença autoimune. Tem um psicólogo chamado Jordan Peterson, né? Ele tem lúpus e tem uma série de outras doenças lá que ele curou com dieta carnívora. Tem um caso do Dr. Frederick Hatfield, apelidado de Dr. Squat, um senhor que já faleceu e não faleceu de câncer, faleceu de uma outra doença. Ele é Dr. Squat, primeiro porque ele era um médico, mas Dr. Squat porque ele foi durante muitos anos, mais décadas, recordista mundial de agachamento. Ele era um powerlifter. E aí ele descobriu que tinha um câncer raro e nos estudos científicos dele, ele viu que o principal alimento desse câncer dele era os carboidratos, né, que se transformavam em glicose e alimentavam ali. Então o que ele fez? Ele desenvolveu uma dieta totalmente cetogênica. Proteína, gordura, proteína, gordura, proteína, gordura. Com isso, ele teve uma qualidade de vida absurda. Aí foi aí que ele se afastou do powerlift, né? Porque você treinar realmente sem a ajuda do carboidrato é complicado. Mas ele viveu durante anos e anos, décadas, teve uma vida plena com a esposa dele através do desenvolvimento dessa doença. Olha só que interessante. Se eu pudesse viver só de churrasco, eu vivia. Não, aí a gente pode desenvolver uma dieta cetogênica para você. Olha que interessante. Existem evidências sólidas, já é tratamento em alguns países de epilepsia dieta cetogênica. Viram que o cérebro trabalhando em cetose, a pessoa que está em cetose, ela não tem crise epilética. Explica para ele, né, que o Nelson, ele faz aquele contraponto. O Jair geralmente... Eu não sei porcaria nenhuma, não. Da parte de atividade física, o hormonal, o Jair entende. Ele acompanha o podcast que ele falou. Ele é a pergunta do leigo. Uhum. Então explica aí como dieta é que é a cetose. cetogênica eu já entendi o que é você cortar o carboidrato. Mas é o processo de cetose. Olha só que interessante. Quando você tira os carboidratos da sua dieta, tá? Eu tô falando, tipo assim, a nível de saúde e tratar doenças, porque para nível de performance, a dieta cetogênica não é muito interessante, tá? Vamos supor, para tratar doenças, né? Principalmente diabetes tipo 2, olha o que acontece. Quando você retira o carboidrato, o que vai acontecer? O seu organismo vai procurar outras fontes energéticas, tá? Então o que ele vai procurar? Vai fazer uma via bioquímica chamada beta-oxidação, em que ele vai pegar os seus ácidos graxos, a gordura, né, e vai beta-oxidá-la, começa a oxidar no carbono 2, por isso beta, e a partir disso ele produz energia, fazendo gliconeogênese e produzindo corpos cetônicos, ok? Por isso que chama dieta cetogênica, tá? Quando você está trabalhando em cetose, quando você está cetoadaptado, né? Tanto que tem gente que para acelerar a cetose usa hidroximetilbutirato, né? O que vai acontecer? Né? Seu nível de glicose vai ficar baixo, sua sensibilidade à insulina vai ficar insana, ok? E principalmente a nível de sistema nervoso central, você tem muito menos estresse oxidativo. Tá? O que é o estresse oxidativo? É quando diversas reações bioquímicas ocorrem gerando lixos metabólicos. Tá? Que interessante, a gente tem diversos neurotransmissores. O glutamato é um neurotransmissor excitatório extremamente importante. Só que quando você está extremamente excitado por diversos estímulos, tela de celular, estresse, o glutamato pode estacionar na fenda sináptica. O glutamato estacionado na fenda sináptica causa morte de neurônio. Olha só que interessante. Estresse demais, uso intenso de cafeína, porque a cafeína ela compete com o receptor de melatonina no cérebro. E a melatonina, quando ela está se ligada e você tem um sono de qualidade, se aumenta uma proteína no cérebro chamada BDNF, que é fator neurotrófico de crescimento do cérebro. E o BDNF ele regula a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de fazer novas conexões. Tá? Então, quando você tem muito estresse metabólico no seu sistema nervoso central, você diminui o BDNF, estaciona glutamato, alguns neurotransmissores excitatórios ficam desregulados. O GABA, né, que é um neurotransmissor que ele vai frear seu cérebro, te relaxar, ele não tem a ligação tão forte assim, então você não consegue relaxar. Né? Então, isso tem que ser extremamente bem regulado. Então, quando uma dieta cetogênica, quando o cara entra em cetose mesmo, ele melhora sono, né? Quem tem doença neurodegenerativa, é evidência científica e clínica que trabalhando em cetose, a tremura do Parkinson, né? A perda de memória, os lapsos de memória do Alzheimer diminui, porque o Parkinson
você começa a morrer tecido no seu cérebro que produz dopamina. A dopamina está ligada principalmente à parte de movimento, junto com a colina, né, que é um outro neurotransmissor. O Alzheimer acontece em erros de produção de proteína, formando uma proteína chamada proteína tau, que começa a matar neurônios nos seus lobos parietais, que são a parte responsável pela memória, né? Então, isso tudo tem como ser contornado hoje, uma dieta bem feita, algumas medicações, com hábitos mais saudáveis. Então, o que eu falo? 90% das doenças hoje se cura com dieta e exercício. 90%, com certeza. Entendeu? Agora, quando a gente vai pro lado dos anabolizantes ou de outra suplementação, de outra intervenção, de outro tipo de intervenção, aí a pessoa vai lá e procura o senhor e fala assim, cara, eu quero melhorar aqui nisso, e eu já tomei isso, e ele abre o jogo para você e começa a falar tudo que ele já usou e tá querendo resolver um problema que ele tem, ou um problema de, sei lá, um problema de sono, um problema de... Como é que funciona isso? Como é que funciona aí que é extremamente interessante, tá? Porque é o seguinte, existe algo muito importante em cada ser humano, que é a individualidade biológica. A gente estuda muito isso quando a gente vai entrar mais na parte de nutrigenômica, ok? E a hormose, como eu te falei, dependendo do estresse que você expõe ao corpo, ele ativa certos genes. Então, vamos lá. Normalmente como que o pessoal inicia nesse mundo, né? Você tá pequeno, você tá malhando igual um louco, aí entra um cara que é pequeno e o cara com 2 meses está 3 vezes o seu tamanho e você está do mesmo tamanho. Chega... Você começa a malhar e você vê o Jair. Aí vê o Jair. Não, eu quero ficar igual o Jair. Passa a senha. Tá gigante. Acha que é fácil. Passa a senha. Gigante. Passa a senha. Aí o cara fala, Dura, Deca e Dianabol, DDD. DDD. Principal. O Chad Nichols fala, o GH15 falava, se você não cresce com Dura, Deca e Dianabol, você não cresce com mais nada. Entendeu? Só que as pessoas, como eu falei, cada reação bioquímica do nosso corpo, ela é feita em cascatas. Tanto que os nossos eixos hormonais são chamados eixos por isso. Então, por exemplo, o eixo HPT, hipotálamo hipofisário testicular, falando do homem, tá? Como que ele funciona, né? A hipófise vai liberar um hormônio chamado GNRH, que vai liberar LH-FSH. O LH é o hormônio luteinizante, ok? Estou tentando deixar o mais simples possível, tá? Sim. Eu estou tentando entender. É interessante. Esse hormônio luteinizante ele vai se ligar à célula de Leydig, que é uma célula que fica no seu testículo, ok? E vai promover a captação de colesterol. Por isso que o homem, quando para de comer carne vermelha, a testosterona dele vai lá para baixo. Testosterona é um colesterol. É um colesterol, cara. Então, o que acontece? Na hora que ocorre essa captação, ela vai ser convertida em pregnenolona pelo citocromo P450. Os veganos tudo tem. Tudo texto baixo. Texto baixo, aromatização lá em cima, né? Porque alta ingestão de carboidrato. Vegano não deve transar, não. Ó, eu sou protetor animal, né? Aí, geralmente, tem muita mulher na proteção animal. Aí as protetoras animais... você come cadáver, não sei o quê. Aí você é vegana? Sou, não sei o quê. Então, eu como boi. O boi come mato. Então, é quase a mesma coisa. Aí que elas ficam pé da vida, vem comigo. Aí, a testosterona é convertida em pregnenolona, né? Depois em progesterona, depois uma outra enzima chamada 17 beta-hidroxilase vai convertendo, né? Até chegar no final que produz testosterona, depois a testosterona é convertida em DHT pela alfa-5 redutase, ela é aromatizada e se torna estradiol, ok? O que a testosterona faz? Ela vai se ligar no citoplasma da célula ao receptor androgênico. Daí ela vai ser encaminhada para o núcleo e vai fazer o que a gente chama de transcrição e tradução. E vai produzir diversas proteínas. Okay? Normalmente a testosterona vai estimular o receptor androgênico a transcrever e traduzir proteínas contráteis para aumentar a massa muscular. Vai também aumentar a síntese de IGF-1, tá? Que é um hormônio extremamente importante para o anabolismo. Né? Vai aumentar a captação de células satélites e assim você ganha massa muscular. Okay? Só que quando Deixa eu você... tentar botar na minha linguagem, deixa eu ver se eu entendi. Tá? Estou construindo uma obra, estou construindo um edifício. Eu tenho um monte de peão lá trabalhando. Isso. Aí a testosterona é um engenheiro que chega lá naquele peão e fala assim: faz a lajota, bota 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 a lajota. Exatamente. Vai ficar lá enchendo o saco do cara para ele poder construir um negócio mais alto, construir mais forte. Por que você cresce? Imagina você tendo 10 pedreiros, você toma testosterona, vem mais 50. Você vai construir muito mais rápido. Saquei. Entendeu?
E o que acontece? Quando você usa nossos eixos hormonais funcionam pelo retrofeedback negativo. Como que é isso? Se eu tenho testosterona circulante, tá de boa. Na hora que ela baixa, o GNRH é liberado. Ó, tem pouca testosterona, produza mais. Só que quando eu tomo testosterona exógena, o que acontece? Ela vai estar sempre tão alta que o GNRH para de produzir. Tanto que seu LH e FSH ficam zerados. Né? Tem testosterona aqui, por que eu vou produzir? Okay. E o importante disso é o quê? Diversas etapas da conversão do colesterol até testosterona param de funcionar. E você lembra da primeira conversão lá da colesterol em pregnenolona? Pregnenolona é um neuroesteroide extremamente importante para a regulação do sistema nervoso central. Então, quando você desliga esse eixo, você vai ter estresse oxidativo aumentado no seu sistema nervoso central. Tá? Isso a longo prazo é horrível. Vai ter alterações de humor, de libido, sono, né? Então você pode usar algum medicamento como o HCG, por exemplo, para regular isso aí. Quem está fazendo TRT, TRH ou uso de testosterona com fins estéticos, tem que usar duas coisas. O HCG, para manter esse eixo de pregnenolona funcionante, para você não zerar sua progesterona, que é extremamente importante para o sistema nervoso central. E outra coisa, você fica muito mais responsivo à catecolamina. Daí é interessante que você use um inibidor de monoaminoxidase B, que seria a selegilina, só que em low dose. Então você mantém uma regulação de dopamina melhor, você fica mais de boa. Vamos simplificar isso aí, doutor. Agora eu porque é muita palavra científica, é porque é cientificamente shapeado, né, cara? A gente não tá nesse nível, né, cara? Então, se usa o HCG é interessante para quem faz terapia de reposição hormonal, é isso? Isso. Tá, mas simplificando, o HCG seria para... Não deixar você zerar a progesterona e parar de produzir pregnenolona. Que no final... É um neuroesteroide extremamente importante para o sistema nervoso central. Além de que tem um outro plus. Quando você utiliza o HCG, você não tem atrofia testicular. Você fica com as bolinhas de boa. Exatamente. Porque o cidadão, quando usa testosterona durante um período, os testículos eles atrofiam. Atrofia de tamanho. Porque eles param de produzir, né? Então, na verdade, vamos lá, vamos ver se eu estou entendendo. Você tem um eixo natural do seu organismo, que é você produzir testosterona e tem um ciclo para você chegar até ela e você vai produzindo outros elementos químicos e no final vira testosterona. Isso. E aí o cidadão depois quer a testosterona chega no músculo, aí você toma só a cadeia final. Isso. Quando você toma a cadeia, a ponta da tabela é como se eu pegasse, por exemplo... Pulasse a etapa toda. Em vez de eu pegar a caneta inteira, eu pegasse só a ponta dela com a tinta. Isso. E esquecesse o resto. Exatamente. Aí eu anulo o resto. Que tem uma utilidade. Tem. Que é a utilidade de ser segurada pela mão aqui e tal. Eu pego só a ponta da parada ali e faço funcionar. É muito interessante. Achando que vai chegar no resultado que eu quero, que é a construção de músculo, a construção muscular. Mas a que custo? O custo é você atrapalhar o sistema nervoso. É muito interessante. Muito interessante notar que a gente percebe que o cara, quando faz a TRT, o TRH. TRT é terapia de reposição de testosterona. TRH é terapia de reposição hormonal, tá? Por que a gente muda terapia de reposição de testosterona? Você só repõe testosterona. TRH se repõe outros hormônios. Você pode usar DECA, porque a DECA, quando a gente for falar de decadurabolina, por exemplo, comparado com a testosterona, né? É uma modificação da molécula de testosterona, só que ela é menos androgênica e um pouco mais anabólica. Androgenismo é características masculinas. Anabolismo é construir tecido. Tá? Tanto que tem gente que tem problema com DHT, por exemplo. DHT é quando a testosterona é convertida pela alfa-5 redutase DHT. DHT muito alto em algumas pessoas pode dar acne, queda de cabelo. A pessoa está assim, prefiro usar a DECA. A DECA ela converte em DHN, que é dihidroxinandrolona, que ela não é tão androgênica quanto o DHT. Tá? Mas quando você faz o uso da testosterona e você rompe esses neuroesteroides, é notável quando alguém chega para mim e fala, você usa HCG? Não. A pessoa normalmente tem quadros de ansiedade e depressão. Insere o HCG, a pessoa muda. Porque aumenta a qualidade de neurotransmissores devido a neuroesteroides circulantes, que não tinha antes. Negócio simples, cara. Então não basta. Aí a gente entra naquele negócio, né? Tem uma galera que vai pra academia, vê um cara gigante lá treinando e por conta própria arruma um maluco aí, fornecedor pirata, vem com aquelas drogas xing-ling lá e xuxa no braço e vai embora. Vai embora. Não tem acompanhamento nenhum, não sabe muito bem o que tá fazendo, aí tem um descambiamento pra um caldo de depressão,
pra um quadro onde ele ou são de muito nervosismo, fica muito estressado, tá nervoso com todo mundo, briga com todo mundo. E o cara fica perdido, não sabe o que ele faz. Olha só o estopim. A pessoa vai e mexe no lado hormonal. E aí ela começa a mexer no eixo, não sabe como controlar aquilo ali, e ela começa a ter problema de impotência, né? A pessoa não consegue, diminui a libido drasticamente. E aí isso, se o cidadão já é ansioso, o cara fica mais ansioso ainda, aumenta ali um quadro ali psicológico ali que ele pode ir para uma depressão severa ou se tornar uma pessoa mais violenta. Por quê? Porque ele não está conseguindo exercer ali a função dele de macho, né? E aí desencadeia vários outros problemas. Por isso a importância do profissional, né, Por isso a importância do profissional. A importância, não, acho que é essencial nesse caso. É indispensável. Se a pessoa for... indispensabilidade. Infelizmente, na minha época, não existia profissionais desse gabarito, entendeu? Então era tudo assim. Meio que no teste, né? No teste e assim, quem era o maior, quem era o mais antigo na academia. E aí essas informações eram passadas e primeiro você meio que precisava ganhar a confiança dessas pessoas, sabe? Que eram atletas, fisiculturistas. E aí você via, o cara era pai, e mesmo assim era grande, era seco, sabia, tinha os conhecimentos que depois foram passados de pessoas para pessoas. E aí veio a ciência em cima e pessoas como o Túlio, praticante, teve um problema, né? Estudante, né? Teve um problema, precisou fazer uso de alguns medicamentos, viu que dava resultado e se enveredou mais ainda em cima dos estudos. E aí juntou o útil ao agradável, porque tudo que ele prescreve, ele testa nele mesmo também, né? Vamos lá, o cara tomou os negócios sem acompanhamento nenhum, cagou o organismo todo, tem volta? Tem. Isso que é interessante, o organismo ele é extremamente adaptável, né? Pra você ter ideia. O efeito colateral mais comum é a ginecomastia. O segundo efeito colateral mais comum é a acne. Depois, queda de cabelo. Normalmente, acne e queda de cabelo estão sempre juntos porque o starter, o gatilho, é o mesmo, que é o DHT. Tá? Depois, vem problemas com ereção. Isso no homem, né? E na mulher? Na mulher, porque quando a gente fala de esteroides para homem e para mulher, é como se a gente separasse algumas classes. Mulher nunca pode usar testosterona. Porque a testosterona, comparada a ela mesma, ela tem uma escala de 1 para 1 androgenismo anabolismo. Tá? Então, vamos supor, drogas extremamente androgênicas você nunca pode usar em mulher. Quais são as opções para você usar em mulher? Tá? Primeiro, né, se você olhar em qualidade de droga, Primobolan, tá? Que é um DHT-like, só que ele das drogas é o com maior potencial de abuso, você pode usar bastante porque não dá colateral. Só que qual que é o problema do Primobolan? É o esteroide mais caro e mais difícil de se encontrar. Origem, né? Isso. Depois vem a oximetolona, tá? Que é um DHT-like também, só que comparado com a oxandrolona, por exemplo, ele é um pouco mais anabólico e menos androgênico. Depois vem a oxandrolona, depois a boldenona, né? Tem gente que gosta muito de usar trembolona em mulher. Eu já vi resultados estupendos com trembolona em mulher. Só que qual que é o problema da trembolona? Ela é neurotóxica, ela detona o sistema nervoso central. Então, ou você tem que ter um acompanhamento violento para diminuir estresse metabólico do sistema nervoso central, com o uso de trembolona e usar por períodos curtos. Mas em mulher tem um resultado estupendo, cara. Porque aí tem que ter muito cuidado, né? Senão você vai estar criando se você já tem uma mulher... diabo da Tasmânia, bicho. Se você já tem uma mulher louca e dá trembolona pra ela, tu tá ferrado, cara. É complicado. E outra coisa, a boldenona... Olha só que interessante. Todos os esteroides, ele tem conversão que vai ter uma influência em neuroesteroide. A trembolona vai te deixar putaço. A boldenona te deixa tristão. O Masteron te deixa com vontade de comer todo mundo. A Primobolan te deixa mais zen. Olha só que interessante. Então, cada esteroide tem características de conversão em neuroesteroides que vão influenciar seu comportamento. Exatamente, influencia diretamente no comportamento. Entendeu? Então, às vezes eu vejo um cara que ele tá, Túlio, eu tô com um problema de libido, cara. Pô, meu pau não fica duro, eu não quero comer ninguém, o que eu faço? Eu vou fazer o perfil hormonal dele, ó. Testosterona total e livre, tá? Você vai precisar também do estradiol, vai precisar do DHT, ok? Prolactina. Vendo isso, a gente sempre vê que o cara está com a testosterona alta, mas junto tem um outro hormônio chamado SHBG, que é globulina ligadora de hormônios sexuais. O que acontece? Seu organismo vê assim, pô, tem testosterona pra cacete. Eu vou ligar para não deixar ela ter atividade. Aí aumenta muito o SHBG.
A SHBG liga lá, você tem testosterona de 5.000, mas a testosterona livre tá quase zerada, porque a SHBG tá alto. Aí você usa DHTs likes, por exemplo, Proviron abaixa a SHBG, Masteron baixa a SHBG. O que acontece? Se a SHBG fica baixinho, se a testosterona livre vai lá pro caceta, você quer comer todo mundo. Entendeu? Melhora a qualidade de ereção. Se o seu estradiol tiver desregulado, também tem gente que fala assim, a estradiol é só ginecomastia. Tem gente que tem estradiol alto e não tem sensibilidade no mamilo. Mas estradiol muito alto detona a sua libido, tá? Faz você reter líquido pra cacete. Estradiol baixo demais detona a sua libido, detona as suas articulações. Ok? Então, o que eu gosto sempre de fazer? Eu doso testosterona do cara, estradiol, né? E entro com algum inibidor de aromatase. E deixo sempre num ratio mais ou menos de 1:20, né? Ali é o sweet spot, controlado. Aí o cara tem ereção boa, não machuca no treino, porque estradiol zerado você tem até problema de tendão. A porosidade de tendão você rompe o músculo porque seu estradiol tá baixo, cara. Não todo mundo que utiliza muito inibidor de aromatase tem muita lesão. Cara, então na verdade você pega o eixo e suspende o eixo. Sim. Se você subir só um pedaço dele, vai dar ruim. Não, dá ruim. Porque é tudo feedback, né? Então você tem que entender cada processo e entrar. Vamos supor, existem diversos inibidores de aromatase. Tem o anastrozol. O anastrozol, o que ele faz? O anastrozol, ele compete com essa molécula aqui. O receptor vai pegar, o anastrozol fica competindo, né? O hexamestano não, ele pega e não solta mais. Entendeu? Então, é mais fácil controlar com o hexamestano ou com o anastrozol. Eu prefiro o anastrozol. Quando o cara tá com o estradiol lá no cacete, eu entro com o hexamestano, depois eu vou controlando com o anastrozol. Entendeu? A gente que usa tamoxifeno. Tamoxifeno é um SERM modulador seletivo de receptor estrogênico. Ele não vai mexer no metabolismo do estrogênio, ele só vai impedir que ele se ligue ao tecido. O cara vai ficar com o estrogênio lá em cima, mas não vai ter sensibilidade no mamilo. Aí vai ficar retendo líquido pra cacete, vai ficar com ereção borrachuda. Entendeu? Então, é muito importante. O cara chega assim, eu tô com ginecomastia, o que eu falo? O cara, toma tamoxifeno, ou toma isso. Não. Como que tá seu hormônio? Quanto que você tem de testosterona? Como que você tá convertendo isso? A gente percebe que quanto mais gordura corporal você tem, mais você aromatiza. Entendeu? Então, é individualidade biológica, conhecer o metabolismo do cara como um todo, tá? Sensibilidade à insulina é muito importante, você calcular o índice de Roma da pessoa, e a partir daí você traz estratégias para ele. Porque antigamente acontecia muito, por que dava muito ruim? O cara chegava no maior cara da academia e falava, qual que é o seu ciclo? O cara, tomando 1 grama de texto, 600 de deca. Aí o cara entrou agora e vai tomar 1 grama de texto. Ele não tem Fala 300. Ele não tem nem receptor para isso, cara. Se não vai se ligar, o que vai virar o resto da droga? Vai virar colateral. Aí o cara explode colateral e fala, pô, o cara tomou bomba errada. É uma ferramenta, uma chave de fenda. Eu posso abrir um parafuso ou abrir uma cabeça. Usar esteroides é da seguinte forma. Você tem que estar preparado, você tem que ser digno para fazer uso de esteroides. Porque é a mesma coisa que o cara que aprendeu a dirigir agora vai lá e pega uma Ferrari para dirigir. Ele não está capacitado para dirigir uma Ferrari, sabe? Ele aprendeu a dirigir num Fiatzinho Uno, sabe? Então, a pessoa ela tem que ter todo um protocolo ali de treinamento, boa alimentação. Né? Ela tem que ter um estilo de vida ali de anos e anos para que ela esteja apta a usar. Um suporte fitoterápico é extremamente importante. Agora, tem alguma coisa que o cara possa fazer sem entrar com o uso hormonal para que o seu próprio eixo dê uma suspensão, dê uma levantada? Nascer de novo! Pergunta extremamente interessante. Às vezes tem algum tipo de alimento, sei lá. Não, presta atenção. Tapão na cara. Eu tô perguntando, ninguém pergunta. Você nunca viu, não? O pessoal botando aqueles anúncios na internet, não, ó. Tome isso aqui que sua testosterona vai dobrar. Nunca viu, não? Aumente seu pênis. Não. Se aumente seu pênis, eu nunca vi, não. Deve ser hoje aí que tá pesquisando essas coisas, aí parece pra ele. Mas esse aí eu já vi dobre sua testosterona tomando a não sei o que lá da Malásia, não sei das quantas. Existe, cara, mas olha só que interessante. Pra você ter ideia, os SERMs, né, modulador seletivo de receptor estrogênico, eles têm um efeito colateral que é aumentar o estímulo de liberação de LH-FSH. Consequentemente, com LH-FSH aumentado, você vai ter maior estímulo nas suas células de Leydig e vai aumentar a sua testosterona. Só que esse aumento você vai aumentar em exame, mas não vai representar diretamente qualquer influência na sua performance. Então, você vai ter um limite. O único jeito de você quebrar esse limite é jogar a testosterona de fora para dentro. Vamos lá, deixa eu tentar entender. Você tem lá o seu eixo natural. Você tem lá, sei lá, 2.000 lá de testosterona. Tá? Não, aí é suprafisiológico. 800. 800, tá lá, 800 lá de testosterona, normal, tocando aqui, normal.
Só que o que sobra dessa testosterona aqui que vai pro músculo para poder fazer o que você quer, que é aumentar seu tamanho muscular lá, você ficar mais fortinho, sobra, sei lá, 30 disso daqui, 40 disso daqui e vai para lá. Beleza. Eu posso suspender essa testosterona e talvez com algum outro medicamento sem ser testosterona em si. Ou com algum alimento, alguma coisa, tal, subiu para 1000, mas aí sobrou 40 do mesmo jeito. Sobrou 40 do mesmo jeito. Aí que o pessoal falou que vamos fazer algumas moléculas que façam com que a gente consiga aumentar a performance, hipertrofia, sem inibir seu eixo e sem ser ruim. Aí vieram quem? Os SARMs. Tá, então vai lá, me explica isso aí que eu não sei o que é esse O SARMs, SARMs, não. o SARMs Eu vi é vocês bem comentando aqui antes de a gente começar o podcast, tava voando Então, isso aí. O SARM já existe há muitos anos, né? Sim, Nilson? como eu citei, o SERM é modulador seletivo de receptor estrogênico. O SARM é modulador seletivo de receptor androgênico. Você lembra que a testosterona ela vai entrar no citoplasma da célula, se ligar ao receptor androgênico, ir para o núcleo e estimular síntese de proteínas? Lembra, é só do engenheiro. Isso. O SARM faz a mesma coisa. Só que, aquele negócio, como que é no papel? Como que é o projeto? É uma coisa, quando fica pronto é outra. No papel, tava tudo bonito. Aí eles começaram a testar rádio 140, né? né? Isso, Ostarine. Aí o pessoal costumou colocar isso tudo como SARM, mas existem alguns que não são SARMs, tá? Eu vou explicar eles agora. Eu já usei vários. Então, mas olha só que interessante. Ele vai se ligar ao receptor androgênico igual a testosterona, vai para o núcleo igual a testosterona e vai aumentar a síntese proteica. Só que dependendo do hormônio, ele se liga ao receptor androgênico, mas estimula genes diferentes, né? O DHT vai fazer a mesma coisa, estimular a síntese de outras coisas, entendeu? Existe vários, né? Isso. Só que acontece, usaram o SARM, só que o objetivo era que o SARM não inibisse o eixo. A médio, longo prazo, inibiu igual a testosterona. Outra coisa, todos os SARMs foram hepatotóxicos, coisa que a testosterona praticamente não é. Entendeu? Então, abandonaram o uso por isso. Mas, olha só que interessante. Quando você utiliza testosterona e joga um SARM junto, você tem aumento de performance. Com certeza. Entendeu? Outra coisa muito interessante é que dentro dos SARMs caíram algumas outras drogas, né? Que não são SARMs, mas o pessoal classifica como SARM. Um exemplo é o Cardarine. O Cardarine ele é um agonista de PPRA delta. O que ele faz? Ele vai lá na mitocôndria, né? Mitocôndria é como se fosse o motor da sua célula, e vai aumentar a atividade dela. Principalmente quando a gente fala de queima de gordura. Quando você toma Cardarine, você aumenta seu cardiovascular pra cacete, que é como se você colocasse um turbo no seu motor. Seu cardiovascular fica foda. E sua queima de gordura também fica foda. Como que eles fizeram o estudo? Eles pegaram um monte de ratinho, né? Mantiveram 2 grupos de ratinho com a mesma dieta. Um eles deram Cardarine, outro eles não deram Cardarine. E dieta Calórica. Isso, com superávit calórico. Os ratinhos que tomaram Cardarine ficaram ripados, musculoso, seco, né? E os outros que não tomaram Cardarine ficaram gordos. Por exemplo, pô, a droga é perfeita. E outra coisa, o Cardarine aumentou o HDL, que é o colesterol bom, nos ratinhos tudo. É a droga milagrosa, né? Você ganha massa, queima gordura e aumenta o HDL. Só que olha que interessante, todos os ratinhos que tomaram Cardarine tiveram câncer. Abandonaram o uso de Cardarine por isso. Eu há muitos anos atrás, antes de começar essa onda de SARMs, eu ia muito para os Estados Unidos. E aí eu trouxe de lá MK e tinha uma numeração. MK677. 677. Ele não é um SARM, ele é um secreta Gogo de chefe 1. É, exatamente. E o RAD. 140. E o RAD era para tomar antes do treino, não era? Isso, porque ele se liga ao receptor androgênio e aumenta a síntese proteica. Então, o RAD, eu pessoalmente eu senti uma melhora na performance absurda, e pô, junto com o protocolo hormonal, né? Que eu usei ele junto com hormônios. E aí houve uma melhora absurda. E eu trouxe grande quantidade, então eu vendia para os amigos também. Cara, os caras que usavam, os caras, caraca, bicho, melhorando muito a performance. Isso. Só que na época era assim, era passado que não existia colateral nenhum, né? E depois foi comprovado mas olha que interessante. Se você usa testosterona, seu eixo já está inibido. Usar rádio 140 não vai te dar malefício nenhum. Você só tem que acompanhar suas transaminases. Como que tá seu fígado? Tá? Beleza. O Cardarine, você pode usar ele por curtos períodos em uma dose bem pequena. Existe uma dose teoricamente segura dele para você não desenvolver câncer. E a dose a gente fala não só da quantidade, mas sim do tempo de exposição, né? Ah, vou fazer uma competição de jiu-jitsu, né? Na semana anterior e no dia da competição você usa o Cardarine. Você vai ter um aumento gigantesco da sua performance cardiovascular. Ok? O MK677 ele é muito interessante por 2 motivos. Um, que ele aumenta muito a secreção de IGF-1, tá? Que é um hormônio extremamente
anabólico. Anabólico. E ele melhora demais o seu sono. Melhora muito o seu sono. Você toma um MK67, você dorme igual um neném. Eu lembro que eu usei também. Só que qual que é o problema? Ele piora a sensibilidade à insulina. Então, vamos supor, quando você está fazendo um bulking ou usando alguma droga que é ruim pro seu sono, como trembolona, joga um MK677 junto, né? Por um curto período de tempo, acompanha a sua sensibilidade à insulina, só você fazer sua glicose de jejum. Uma vez por semana. Viu que sua glicose de jejum está chegando perto dos 96, você tira ele. E junto também você pode usar um ativo chamado berberina, né? Berberina, olha que interessante. É um ativo que ele vai melhorar muito sua sensibilidade à insulina. Utiliza 2 vezes por dia 500 miligramas. A gente fala, eu posso usar metformina. O MK677 é que ele faz? Não aumenta a liberação do fígado de IGF-1. O que a metformina faz? A metformina diminui seu IGF-1 25%. Então você está aumentando e diminuindo. Ô, Túlio, então assim, o SARMs, não tem nenhum SARMs que não tenha algum tipo de colateral. Não. Correto? Não existe isso. Não né? existe. E era prescrito como algo milagroso, cara. Os SARMs, eles estão no antidoping hoje em dia? Então, tipo assim, um UFC que eles seguem o padrão lá do doping da usada, os atletas não podem usar. Não pode usar. Pra você ter ideia, até diurético não pode usar. Não, diurético eu sei. Alguns medicamentos, alguns anti-inflamatórios também não podem. Tamoxifeno não pode usar. Porque tamoxifeno, o que ele faz? O pessoal usa muito para tratar ginecomastia, que é um dos colaterais mais comuns do uso de testosterona, né? Então, vamos supor, tem gente que usa o propionato de testosterona, que a testosterona com meia-vida curtinha, né? Então, o que acontece? Você usa hoje, ele tem o pico amanhã, depois já desapareceu do seu organismo. Então, o que os lutadores fazem? Ficam sabendo que sexta-feira vai ter um doping, eles param de usar propionato. Na sexta-feira, a testosterona dele tá normal. Entendeu? Se você usar o enantato, por exemplo, propionato, metietprop, 3 carbonos juntos a molécula. O que são ésteres? O que é o éster? Eu sou a molécula de testosterona. Aí eu tô com um saco de cimento, tô andando com ele, vou ficar mais lento. Se eu colocar 2 sacos, vou ficar mais lento ainda. Se eu colocar 10 sacos de cimento, eu quase não vou me mover. Então o éster é isso. É a molécula de testosterona com um saco de cimento que faz com que a meia-vida dela se estenda. Okay? Só qual que é o problema disso? Quanto maior o éster, menos testosterona real você tem. Ok? Então, vamos supor, o Durateston, por exemplo. O Durateston é uma droga, para mim, é um dos melhores testosteronas do mundo, porque ele tem 4 ésteres. O propionato de testosterona, meia-vida curtinha. Fenilpropionato de testosterona, que é uma droga de meia-vida curta. O isocaproato de testosterona, com uma meia-vida média. E o decanoato de testosterona, com a meia-vida longa. Mas fala aí da explica Durateston. qual é o Durateston é efeito maravilhosa, dela bicho. Qual é o efeito da Durateston? Durateston, o que acontece? Cada ampola de Durateston tem 250 miligramas de testosterona, tá? Em 4 ésteres, né? O propionato de testosterona, que é meia-vida curta. Fenilpropionato de testosterona, que é meia-vida curta também. O isocaproato de testosterona, eu acho que é a única testosterona que existe o isocaproato na sua formulação é a Durateston. Depois o decanoato de testosterona, que é a meia-vida longa. Então você tem mais estabilidade plasmática, que estabilidade plasmática é a chave. No meu Instagram eu tenho um post sobre estabilidade plasmática. Se você faz TRH, se você faz terapia de reposição hormonal, porque você tem hipogonadismo, você pode respeitar a meia-vida, de boa. Você está usando testosterona com objetivo de performance, é interessante que você aplique pelo menos dia sim, dia não. O céu é o limite, né? Por quê? Porque imagina só, você tomou testosterona hoje, você vai ter um pico. Na hora que você tem aquele pico de testosterona, seu organismo fala assim, opa, tem testosterona demais, tem que converter isso. Aí começa a ter um retrofeedback para você produzir substâncias que vão convertê-la. Vai ser HBG, que vai ligar, a aromatase, que vai transformar em estradiol, alfa-5 redutase, vai transformar em DHT. Só que na hora que o organismo identifica, produz e vai liberar, sua testosterona já caiu. Aí aquilo que o retor ele vai pegar e vai converter tudo. Aí você vai começar a ter colateral. Então, quando você aplica dia sim, dia não, o que acontece? Em vez de você ter picos e vales na concentração, você vai ter uma concentração mais homogênea. Isso vai fazer com que você aproveite mais a droga e tenha menos colaterais. É gritante. Tem muito cara que chega pra mim e fala, Túlio, tô com acne pra caramba, velho. Tô com a libido ruim. Fala, você aplica quando? Eu aplico uma vez por semana. Eu falei, começa a aplicar dia sim, dia não. Pô, me furar dia sim, dia não? Eu falei, ou você entra nesse mundo preparado ou você não serve pra ele, velho. Aí o cara começa a aplicar dia sim, dia não, velho. Pô, minha pele limpou com uma semana, cara. Túlio, 250 miligramas dia sim, dia não? Não, você fraciona. Você vai Fraciona, fazer o volume semanal. Tá, mas aí é que tá, 250 miligramas por semana fracionado, é isso? Fracionado. Aí dá 1 ml, aí dá o quê? Aí você usa agulha de insulina, velho. Que é a seringuinha de insulina. Mas na agulha mesmo de insulina? A seringa de insulina, ok. Mas a agulha de insulina ou intramuscular profunda? Como é um volume pequenininho, você pode fazer intramuscular superficial. Eu já li sobre isso. Tem alguns médicos que
que Um dos papas da terapia falam de sobre reposição hormonal é um cara chamado Abraham Morgenthaler. Ele faz aplicações todo dia de 25 miligramas subcutâneo, cara. tem um médico do Rio, cara, que ele até é um conterrâneo meu, mas esqueci o nome dele agora. E ele é muito a favor da aplicação de testosterona dividida na semana e com agulha de insulina. Sim. Provavelmente é o Rômulo Jogaib, não? Rômulo, ele mesmo. Rômulo, ele é o cara. O cara. Rômulo já foi fisiculturista, Sim. marombeiro. Cara, gente fina, velho. É. E outra coisa que eu acho extremamente interessante também, o Masteron. Olha só que interessante. O Masteron é uma droga DHT-like que ela foi feita para tratar câncer de mama em mulher. Olha que interessante. Porque ela tem uma capacidade de agir como um CERM. Ela impede que o estrogênio se ligue ao tecido mamário. Só que as pacientes que estavam usando Masteron tudo começaram a ficar mais forte, ter exotismo, pelo, voz. Aí viram que ele tinha um potencial anabólico muito grande. Mas o Maceron, ele causa mais colateral na mulher do que o Primobolan? Causa. É mesmo. Se você comparar molécula por molécula, miligrama por miligrama, o Masteron é muito mais androgênico do que o Primobolan. Engraçado que esteroides para mulheres, parece que existe fase durante um período, por exemplo, há vários e vários anos atrás, era a que é usada para cavalo? Boldenona. Era a boldenona. A boldenona era usada, era droga de mulher. Sim. Causava menos efeitos colaterais e tudo, era um efeito anabólico parecido com a Deca, só que retia menos líquido e caramba. Aí depois falou-se em Primobolan. Aí depois falou-se em oxandrolona, né? E aí a Masteron. E aí agora, por último, a oximetalona, como um anabólico. Sim. Que causa menos colateral, né? Sim, ele causa menos colateral do que a oxandrolona. Só que o interessante é que tem mulher... O efeito anabólico é muito melhor do que a oxandrolona. E a oximetolona dá muita força. Oxandrolona? Oximetolona. Oximetalona, sim. O interessante é que já vi mulher usando 5mg de oxandrolona e se ferrando, trocou para oximetolona, ficou de boa, e o contrário também. Então tem muita individualidade biológica. Tem mulher que se dá bem pra cacete. E a boldenona, ela tem uma vantagem. Ela aumenta a síntese de colágeno. Você fica com a pele linda. Então, cara, mas a boldenona, ela não causa nenhum não mexe muito no psicológico da mulher, não? Boldenona te deixa tristão. Eu fiz um teste em mim uma vez com 300mg de boldenona. Cara, foi... E o problema da boldenona é que é 1 decilinato de boldenona. São 11 carbonos. Ou seja, se eu tomar boldenona hoje, ela vai ficar quase 60 dias no meu organismo. Entendeu? Foram 2, 3 meses, assim, tristão. Do nada, cara. Uma tristeza, assim. Trembolona, te deixa puto com qualquer coisa, cara. Então você tem que ter uma estratégia muito interessante de como você vai manejar isso aí. Trembolona é perigoso. Trembolona é perigoso, cara. Você explode à toa, do nada. Sem motivo. Eu tive uma experiência terrível com trembolona. Para gravar o último desafio que teve na Globo, eu usei durante um período, porque eu queria aumentar um pouco minha agressividade, sim, minha fome e minha força. Algo que a trembolona causa, tem um efeito muito grande. Cara, eu não tava me aguentando, sim, bicho. Eu tava uma pessoa muito chata, reclamava de tudo. Sim. Aí, tipo assim, mas quando você não quer a sua companhia, porque o negócio tá muito feio. Eu tava dando aula, tipo assim, não tinha nada a ver. Eu tava dando personal, uma academia que eu pago a academia para usar o espaço. E aí, tipo assim, eu vi uma coisa errada assim, eu chamava o professor, essa porra aqui, cara, tá tudo errado. Pra que vai deixar essa porra aqui? O nego vai se machucar aqui. Cara, aí, tipo assim, era algo que não tinha, eu não tinha nada a ver com isso, sabe? Eu tava querendo arrumar confusão, porque eu vi um negócio errado na academia que não é minha, que eu alugo a academia pra dar aula. E aí, tipo assim, um aluno meu que já me conhece há muito tempo, ele olhava assim, olhou assim pra mim, professor? Ele falou, e aí? Você tá nervosão, né, cara? Aí eu falei, porra, tô, bicho. As pessoas percebem. Eu tô, cara. Ali, mas é por causa do negócio? Também. Eu tô me preparando pro negócio, mas, cara, eu tô usando a porra da trembolona. Eu nunca usei uma trembolona como essa, bicho. E assim, não vou usar mais. Vai ser o dia que eu terminar a competição lá, vou parar de usar. E realmente, nunca mais usei. Eu acho que não vale muito a pena se a pessoa não for competir, não for fisiculturismo, né? O fisiculturismo usa muito isso. Agora, o levantamento de peso, eu gostei, achei que aumentou a força e a agressividade. A agressividade, você fica muito agressivo. Não à toa que eu tava discutindo com todo mundo. Tava discutindo até com minha sombra, meu.
E não vale a pena o risco. E o pior Não vale a pena. E o pior são os efeitos sinérgicos, quando a pessoa usa, por exemplo, trembolona e boldenona. Você fica putaço e triste. Que é pior ainda. Quando você tá triste, tá puto. É horrível. Aí se você der isso pra uma mulher, a mulher ainda com TPM ainda... Acabou, cara. Meu Deus do céu, vai ser morte. Por isso que a Primobolan é muito interessante pra mulher, porque a Primobolan, na conversão de neuroesteroidal, te deixa zen. Fica calmo, cara. Parece que você tá... Primobolan original, você fica de boa, cara. E outra vantagem dos DHTs like, que eles fazem duas coisas, todos eles. Eles diminuem o SHBG, aumentando sua texto livre, tá? Por isso, quando eu vou fazer um protocolo, eu sempre coloco o Masteron junto, porque ele sempre vai deixar meu SHBG baixinho, mesmo usando menos testosterona, como se estivesse usando mais, porque tem mais texto livre, tá? E a conversão de neuroesteroide dele é muito interessante. Como você influencia o comportamento da pessoa. Então, para um bolão, para quem é mais estressado, é excelente. A gente falou sobre vários anabólicos, falamos sobre os SARMs e tudo, mas acho que tem algo muito importante que alguns médicos falam muito bem, mas eu acho que você é mais gabaritado ainda pela tua experiência científica e prática de analisar os exames, né? Sim. Quais são os exames primordiais? Chega um garoto lá, pô, eu quero usar uns produtos, não sei o quê, quero ficar forte, ou eu já estou usando. Quais são os exames que você pede para analisar como é que está a saúde da pessoa? Se ela pode, não pode? Quem faz uso, ele tem que fazer exame antes, durante e depois dos protocolos de tudo, tá? Primordial. Primeiro, hemograma. Por exemplo, a boldenona ela aumenta demais a síntese de células vermelhas. Então você pode ficar muito hemoconcentrado, é como se o sangue ficasse grosso, aumenta a sua pressão arterial. Hematócrito, né? Então você tem que monitorar o hematócrito. Tá? E também você vai olhar os leucócitos, né? Que vai ser o seu perfil que mostra sua resposta a doenças infecciosas, né? Depois vem as transaminases, né? TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, né? E a albumina. A albumina ela vai mostrar se o seu fígado está funcionando, ok? Que é o fígado que produz toda a albumina que circula. TGO e TGP são transaminases. TGO transaminase glutâmico oxaloacética, TGP transaminase glutâmico pirúvica. O que é isso, né? As nossas células do fígado, os hepatócitos, quando eles estão sob estresse metabólico, elas começam a aumentar a síntese dessas transaminases. Algumas células podem se romper, elas aumentam no sangue. Então, se eu sei que eu tenho alguma lesão no meu fígado, as transaminases vão aumentar. Ok? Depois vem a parte renal, né? Que é a ureia, a creatinina e a cistatina C. A cistatina C é extremamente importante porque ela não sofre influência da massa muscular. Quem tem muita massa muscular, a creatinina vai ser maior. Quem usa creatina, a creatina vai ser maior. A cistatina C não sofre essa variação laboratorial, né? Depois vem o lipidograma, né? Que é colesterol total e as frações, principalmente você monitorar o seu HDL, que é o protetor cardíaco. Junto ao protetor cardíaco também tem a homocisteína e o PCR ultrassensível, que são marcadores de longo prazo de lesão cardíaca. Ok? Depois vai vir o seu perfil hormonal, né? Testosterona total e livre, SHBG, estradiol. Explica a diferença da total e a livre. Total é toda a testosterona que está circulante. A livre é aquela testosterona que é realmente ativa, ela está livre para se ligar aos tecidos. Tá, e qual é a relação da testosterona livre e da total em relacionado à libido? Quanto mais testosterona livre você tem, mais libido você tem. Entendeu? Porque às vezes a pessoa olha lá a testosterona total, ela tá alta, não significa especificamente. Já vi cara ela... com 5 mil de testosterona que não transava há 2 meses porque não tinha ereção. Além de que libido é multifatorial. É multifatorial. Então tem um monte de coisa a se levar em consideração aí. Olha o estradiol também, que tem uma influência na libido gigantesca. Sim. Entendeu? A própria progesterona também. Baseado em tudo que você está falando, eu queria fazer uma pergunta aqui, que tá me cozinhando a mente aqui, enquanto a gente está conversando. Cara, primeira coisa, a possibilidade da merda é muito grande se o cara mexer. Né? Se o cara mexer errado ali, um botão que ele... É tipo assim, um botão que ele aperta, ele explode a máquina. E não é só isso, cara. É um caminho sem volta. Se você usar, você vai mexer em todo o seu eixo e a grande probabilidade de você ter que usar pro resto da vida é enorme. Você apertou um botão errado, destrói tudo. É tipo aquele negócio dos Simpsons lá, que ele fica naquela máquina dele lá, daquele
Já viu já o desenho do Simpson, que tem aquele trabalho dele lá na usina? E não faz nada do desenho todo. Tem uns desenhos lá, um ou dois desenhos que ele aperta um botão e destrói a máquina. Explode tudo. Tipo assim, é mais ou menos isso. Se você ficar quieto, pode ser que dê errado. Mas dá errado, mas tem como consertar. Tem como consertar. Agora, se você apertar um botão, dependendo do botão que você apertar, você pode dar pau na máquina. É a primeira coisa que eu tô pensando quando tudo isso que eu tô ouvindo. Antes da sua pergunta, olha só, tem outra pode coisa dar que eu errado de outra forma também. Porque se a pessoa continuar se alimentando mal, não treinar, os danos vão ser terríveis. Mudar a alimentação até. e treinamento, a gente é passivo de que tem que ser feito. Vão ser terríveis também. Beleza, vamos pacificar uma coisa aqui. Alimentação e treinamento, a gente é passivo de que tem que mudar, todo mundo tem que ter. É um hábito, é hábito de vida. Agora eu tô falando na regulação hormonal. O cara botar o dedo ali. O cara chegar a mexer ali. Se ele mexer ali sem um conhecimento técnico, fazendo a parada de qualquer jeito, a possibilidade dele fazer cagada é enorme. Tipo assim, eu acho que tem 95% de fazer cagada e 5% de acertar a boa. Não, aí é maior até. Presta atenção, ó. Existe o uso, existe o abuso, existe o acompanhamento. Isso, aí eu quero chegar na questão do acompanhamento. É exatamente isso. Então, se o cara pensar em falar assim, eu quero fazer, eu quero usar, de jeito nenhum use igual um maluco. Não. Procura um acompanhamento, porque se você pode apertar um botão aí, que em vez de você ganhar, em vez de você ficar com bíceps fortinho, você vai ganhar peitinho. Peitinho. Cintura abdominal maior. Você não vai ganhar gordura nada. localizada. Você vai se ferrar. E outra coisa que eu tenho percebido aqui, de acordo com o que você foi falando e foi me instruindo, o eixo hormonal tem tudo a ver com a questão da personalidade da pessoa também, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou um cara muito alegre, brincalhão, zoador e tal. Aí eu posso tomar uma Bodenona e ficar tristão. Sim. Mas eu sou um cara, eu sou um cara extremamente alegre e pode mudar a minha personalidade por conta do uso de um medicamento. Muitos amigos meus, né? Às vezes eu chego na academia, eu viro pro cara e falo, você tá tomando trembolona? Não, cara, cara. Comecei anteontem, velho. Cara, assim, às vezes por conversa de WhatsApp. Eu falei, velho, você tá usando o quê? Você tá usando Bold? Aí, tô, cara. Pela postagem que o cara faz no Insta, uma música triste lá, falar, a vida é uma merda. Você tá usando Bodenona? Caraca, cara. Foda. Entendeu? É uma influência total no comportamento. Sensíveis, né, em relacionado a alguns esteroides. E outra coisa, 99% dos profissionais hoje que trabalham com essa parte não estão preparados dentro dessa parte de psicobiologia. Psicobiologia é como... É a regra da compensação. É comportamental, entendeu? Como que seus neurotransmissores vão funcionar no seu comportamento. Tem como você mexer com isso, entendeu? Você ficar mais dopaminérgico, mais serotoninérgico, mais gabaérgico. Então tem como monitorar isso, entendeu? Cara, e pelo que eu tô vendo também de você explicando aqui até agora, é tipo assim, eu quero aumentar a minha testo, mas não é só botar a testosterona pra dentro. Não. Botar isso aqui, aí eu tenho que fazer isso aqui, aí isso aqui, você tem uma cadeia. Você precisa estar preparado pra fazer isso. Uma parada, mas você vai tomar umas 4 ou 5 de carreirinha pra poder equilibrar aquilo que você tá fazendo. Eu vou te falar, né? Até o Jair falou da Farmic, quem faz o uso, tá? Vai gastar mais dinheiro com manipulados de proteção e manutenção do que com os esteroides. Com os esteroides em si. Ok? Vai gastar mais dinheiro... Para evitar dano. Ok? Pra você ter ideia, quando você está fazendo uso de esteroides orais, por exemplo, os 17 alfa-alquelados, que eles são hepatotóxicos, oxandrolona, oximetolona, tá? Você tem que, pelo menos, fazer uso de N-acetilcisteína, 600mg 2 vezes ao dia. N-acetilcisteína é um antioxidante poderosíssimo que aumenta a glutationa. Glutationa diminui o estresse metabólico no fígado. Eu já vi cara que estava tomando 100mg de estano que chegou lá com um TGP de 1000 pra mim. Eu falei, cara, ele falou, não, tô desesperado, sei o que lá. Eu falei, você vai tomar isso aqui. Aí eu passei Túdica, que é do tauro dessacólico, junto com o N-acetilcisteína. Véi, com 2 semanas o TGP do cara tava quase normal. O N-acetilcisteína, existe algum perigo da pessoa utilizar durante um período longo? Não. Pode usar de eterno, cara. Porque outra coisa muito interessante é que ela diminui o estresse oxidativo em sistema nervoso central. Então, mas aí que tá, esse estresse oxidativo não pode ficar prejudicado pelo uso excessivo ou prolongado? Não digo excessivo, mas prolongado? Não, ela só vai aumentar a glutationa, só vantagem. Então eu tô no caminho certo. Tô tomando 1.200 por dia. Exato. E outra coisa, eu gosto muito de jogar. Eu percebi pela pergunta, eu pensei, rapaz, esse cara gosto muito de jogar ela com L-teanina junto, cara. Então, pela manhã. Eu uso como manipulado antes do treino
E uso no pós-treino também, que eu preparo aquele meu shake pós-treino. A gente já conversou sobre nossos intratreinos, eu e Túlio, a gente troca algumas informações e a gente precisa trocar mais ideia sobre uns intratreinos que a gente faz para dar uns efeitos anabólicos legais. E aí no meu pós-treino eu faço uso da creatina, a creatina com carboidrato, a BCA, a glutamina e aquele do saquinho que vende na farmácia, sabe? Com saborzinho. Tem um carboidratozinho ali mesmo, mas é proposital. E eu ainda coloco umas pedrinhas de sal grosso, para aumentar assim um sódiozinho ali pós-treino. Você pode colocar um pouco de bicarbonato de sódio. E eu uso bicarbonato de sódio antes do treino. Pode ser também. Como pré-treino. Isso porque ele vai diminuir aquela parte de ácido dentro do seu músculo, né? Exatamente. Então, porque quando você está usando... Eu não sou bioquímico, cara, mas eu vou dar uma lida nesse livro aqui, que eu acho que vai sair mais coisa. Quando você está fazendo a contração muscular, que você está com oxigênio depletado, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer metabolismo anaeróbio. E o final do metabolismo anaeróbio é a conversão, né, da glicose lá em cima a ácido lático. Quem converte o piruvato a ácido lático é uma enzima chamada lactato desidrogenase. Okay? Então você vai ter uma diminuição do pH intramuscular. Se você utiliza antes do treino, até intratreino, né, pode usar pós também, mas eu prefiro antes e intratreino, o bicarbonato de sódio, o que ele vai fazer? Vai fazer um tamponamento. Então você vai conseguir fazer mais repetições. Sensacional, né? Vocês gostam de mecânica, não, né? Mecânica automotiva? Carro? Já gostei pra cacete. Então vamos lá, eu vou tentar dar um exemplo, vocês voltem comigo. É como se você turbinasse o carro. Sim. Você turbinou o carro, beleza, mas agora você vai lá na parte da suspensão dele ali, tem a tal da homocinética ali, que a tradicional não vai aguentar, então você troca por um eixo. Agora você vai lá, no freio também não vai frear do jeito que tá. Você tem que mudar o seu freio, mudar o tamanho da pinça, mudar tudo. Tirar essas beiras, e essa roda aí também, com esse pneuzinho fininho, não vai dar certo não. Forjasse o motor. Isso aí, você vai trocando tudo para poder... Você vai mexer aqui, mas você vai ter que trocar tudo para poder a máquina... Pra aguentar o pau. Porque senão, quando você acelerar, o motor parte. Cara, mas eu acho que... Você turbinou e você acelerou o motor. Veja bem, você usar hormônios, eu acho que é algo bem mais instintivo do que as pessoas acham, que é sempre a procura do homem para ver quem é o macho alfa, para ver quem é que manda, o mais forte, o mais rápido. Uhum. Então, acho que é instintivo isso, cara. A pessoa cresce querendo ficar forte. E aí acaba enveredando pelo uso de esteroides, mas muitas das vezes das formas mais perigosas possíveis, que são essas, comprar ali com um amigo ali, tomar desse jeito. Comprar do perigo. Só que aí é que tá, cara, a medicina tá aí pra cuidar e evitar esses problemas que podem vir a acontecer. O Túlio, acho que, caraca, tem mais assunto pra gente conversar, muito mais. Mas nosso tempo tá chegando, tá acabando. A gente tem que fazer aquela pergunta padrão. Exatamente. E aí, por favor. Não, faz você. Dessa vez foi você, vai lá. Então, é o seguinte. Qual a sua definição de força? Então, vamos lá. Ele já veio preparado, porque ele já assistiu os outros podcasts e já sabia que a gente ia perguntar isso. Então, força é massa vezes aceleração dentro da física. Mas, eu sei, eu tô zoando. Peraí, vou chegar lá. Eu gosto muito da filosofia, cara. Né? Eu gosto muito de ter uma cosmovisão das coisas. Eu acho que força nada mais é do que a manifestação da vontade da alma no seu dia a dia. Quando você conversa com Deus, você pergunta: Deus, me dê força para perdoar. É a manifestação da vontade da alma no seu dia a dia. Isso que é força. Sensacional. Doutor Túlio Gandra, né? Doutor Túlio Gandra. Rapaz, acho que até eu vou assistir esse podcast, vou anotar o nome das paradas. Não, mas aí que tá. E a pessoa que assiste o podcast que a galera assiste dando quer entrar em contato com cientista shapeado. Cientificamente shapeado. Só procurar lá no Instagram, tem 2 links na bio. Um você fala comigo direto e outro é um link para um livro que eu escrevi. Fala com você direto, vai falar com o robô, mano. Não, fala comigo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Quando eu faço consulta online, eu tenho que conversar com a pessoa. Eu abro o computador lá, a gente faz uma chamada de vídeo. Quem é você? O que você faz? O que você quer? Eu posso te ajudar nisso? É assim. Negócio de, manda protocolo por e-mail. Não, eu tenho que conversar com a pessoa. Eu atendo em áreas de 15 em 15 dias. Até mandar um abraço pra galera da Dr. Fitness, que fez essa parceria comigo lá. Uhum. Né? E quem quiser entrar em contato comigo, pode fazer pergunta. Atende aqui em Vitória, Vila Velha? @cientista. Como é que é? Cientificamente shapeado. Usa ciência para colocar o shape. Nós vamos colocar isso, o André coloca na descrição, tá?
Você atende em Vitória, Vila Velha também? Aqui eu tô procurando lugar pra atender ainda. Eu vou... Eu tenho consultório lá no Instituto. O Instituto Jair aí, ó. Jair Gomes. Túlio Jair. Aí, olha a dupla aí. Túlio Jair. Olha a dupla aí. Entre em forma lá no Instituto Jair Gomes com o Dr. Túlio Jair Gomes prescrevendo treino. É isso aí. E quem se interessar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre treino, tá? Eu fiz um e-book recente que tem um review sobre a bioquímica envolvida na hipertrofia muscular e tem um exemplo lá de periodização com umas planilhas. E a planilha tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o diário de treino, né? Onde fala como... Você me mostrou o seu, eu achei interessantíssimo, cara. Achei interessantíssimo. No diário de treino você vai preencher, ele tem toda a periodização, exercício, número de séries, qual é a carga que você pegou e como foi seu sono na noite anterior. Exato. Como que foi sua dieta na noite anterior. É algo muito importante. Então Dormir eu sou bom, pra dormir eu... Já tá na metade do caminho. Pra dormir eu sou bom. Já tô aprendendo alguma coisa. Túlio, dá suas considerações finais aí. Quer mandar mais um abraço pra alguém? Você já mandou pro pessoal de Linhares? Então, eu só gostaria de agradecer muito. Você foi uma surpresa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Uma pessoa que... desde que a gente trocou ideia aquele dia lá, já... Você não vai falar também que me via quando era criança na TV, não, né? Eu já era mais velho. Que tem uns caras que chegam assim pra mim, porra, sou teu fã, eu te via quando eu era criança. Eu via ele, eu via quando era criança. Olha assim, eu era criança, eu via ele, cara. Você tem quantos? Eu falei, tô tomando. Eu era pequenininho, criancinha, bicho. Eu via já na TV, cara. Eu olho assim e falo, cara, você tem quantos anos? Eu tenho 20 e poucos anos. Eu passava 20 anos atrás, né? Então tem que levar em conta isso. Eu já era mais velho já. Então agradecer muito vocês aí pela oportunidade. Precisarem de mim pra qualquer coisa. Vamos precisar. Vamos trocar uma ideia, pô. Cara, essa ideia tem que continuar. Tem muita informação. Rapaz, depois que eu aprender isso daqui que você já ensinou hoje, eu vou te trazer pra uma nova aula, mas eu já vou trazer pra já vou ter aprendido alguma coisa. Já adianta, sim, uma ideia bacana. De repente trazer o Túlio. E o doutor Geraldo? Doutor Geraldo, doutor Daniel Calegari. Imagina o trio aqui, bicho. Não, aí a gente levanta e deixa eles aqui, né, velho? Exato. É de parar, a gente fica aqui Não, a gente não precisa fazer o podcast, não, a gente deixa eles aqui. Batendo um shake na coqueteleira do... Não, a gente traz uns pesos, você fica puxando uns pesos aqui atrás. E eles batendo papo. É bom que tem ar-condicionado. Beleza, Túlio. Valeu, pessoal. Ó, segue nós lá nas redes sociais, né? No Mais Instagram, Forte Podcast. Mais Forte Podcast. Show. E aperta o sininho lá, né? Ó, doutor Túlio autografou, hein? Vou guardar aqui com carinho. Eu vou ler isso aqui, cara. Não, sai fora.